iniciar. Bom, iniciando a aula do dia 4 de março de 2021, a aula de Direito Processual Civil. Hoje a gente vai começar a falar sobre atos processuais. Uma aula bem legal, bem leve, rapidinha. Vai ser em forma de bate-papo. Eu estava até olhando aqui o CPC e em outros tempos falaria que era dever de casa, né? Mas você não me chamaram de velho, eu vou falar que se eu fosse vocês, eu dava uma lidinha nos artigos 8. Já basta a Bruna chamando você de senhor. Não é, rapaz? Ô, Miguel, deixa eu me explicar. Miguel, é mania. Eu não consigo, só depois de um tempo é que eu começo a gostar de você. Aí, assim, quando eu falo você, eu fico, eita. Então, 188 até 217, tá certo? 188 até 217. Dê uma lida aí. E para a aula da semana que vem, da próxima quinta-feira, os artigos 218 até o 259. 218 até 259. É um pouquinho mais. Olha só, pessoal. Por que, Miguel, você sempre está batendo nessa tecla da gente ler a codificação? Por causa da osmose. Vejam vocês que eu mandei o slide para vocês. O slide tem algumas transcrições de artigos, já expliquei a vocês, da professora Leni, ela me passou, e eu dei uma aprimorada, porque eu não gosto muito de slide muito... eu só gosto de slide com tópicos. Mas é importante que vocês leiam para vocês irem assimilando. E é muito importante. Tá bom? Então, sugestão está dada. Já falei quais são os dispositivos, então joguem duro. Bruninha, quanto ao senhor, não se preocupe. Eu nunca ligo, viu, galera? Marco brincou aí, mas eu não ligo ao senhor, Miguel. Já teve turma que só me chamava de baiano. Logo quando eu cheguei na faculdade, era baiano para lá, baiano para cá. Os meninos lá, Pandolfi, Geraldinho, o Calil, Cleiton, você não chegaram a ser aluno dele, Zé Ricardo. Todo mundo chama de negão, não tem problema não. Tá, alguns chamam de Boaventura, chamam de Miguel, não se preocupe. Faça o que vocês acharem melhor. Eu acho que o pior envelhecimento que tem é o envelhecimento da alma, né? O espírito envelhecido é que faz mal. Então, galera, vamos lá. Olha só. O que é que a gente tem para falar sobre atos processuais? Os atos processuais, quando a gente fala de atos processuais, a gente pega sempre a interpretação gramatical de cada um desses vocábulos. Atos é a prática ou a expressão da vontade. Então, a gente pode dizer que um ato, quando você pratica um ato, você está expressando a sua vontade, externando a sua vontade. Então, processual é quando a parte, ou o juiz, ou o servidor público, o Ministério Público, ele está externando a vontade dele ali no processo. Então, vejam vocês que o ato processual pode ser praticado pela parte, pelo servidor, pelo juiz, pelo representante do Ministério Público, no caso, o promotor. Pode ser praticado por um perito, até mesmo por uma testemunha. Tá certo? Então, temos um leque imenso de atos processuais. Galera, a lei, normalmente, ela traz uma forma, prescreve uma forma para os atos processuais. Normalmente, mas não é sempre. O que é que mais importa é a finalidade daquele ato. Se aquele ato foi praticado com a finalidade de dar ciência, comunicar às partes de uma decisão do juiz, e se foi pessoalmente, ou se foi pelo Diário da Justiça, que a gente vai ver o que é, ou se foi no balcão da secretaria, tanto faz. O que importa é que foi atingida a finalidade. E não houve cerceamento, não houve impedimento ao exercício da vontade daquela outra pessoa. Então, vejam só, a única forma que a lei nos traz é que os atos processuais devem ser sempre em língua portuguesa. Este é genérico e imperativo. Sempre estará em língua portuguesa. Tanto é que, quando nós temos
atos, documentos em língua estrangeira, a contratação de um tradutor. Esse tradutor oficial, a pessoa de confiança do juiz, ele vai traduzir para a língua portuguesa. Tá certo, galera? Então, vejam vocês que o artigo 188 fala que os atos processuais independem de forma determinada, salvo quando prescrita em lei. E a gente vai ver que, em alguns casos, a lei vai determinar alguma forma, como agora, de forma genérica, os atos serão praticados em língua portuguesa. A gente vai ver, por exemplo, que na petição inicial, na petição que inicia o processo, nós vamos ter o artigo 319 determinando, prescrevendo alguns atos do juiz, alguns atos da parte, alguns requisitos que a parte autora, deverá produzir. Então, a defesa também, nós vamos ter algumas formalidades. Beleza. Olha só, galera. No que tange ainda a forma, a gente vai ter que os atos processuais, em regra, eles são públicos. Todas as pessoas podem participar, por exemplo, de audiência. Eu mesmo, quando descobri isso lá pelo 5º ou 6º período, eu falei, todo mundo pode entrar na audiência? Pode. Agora tem que saber se portar. Porque ali a gente vai ver que são pessoas que estão trabalhando de forma bem concentrada, seja na oitiva das testemunhas, ouvindo as testemunhas, depoimento das testemunhas ou das partes, ou até mesmo o juiz decidindo ali naquela hora, precisa de silêncio. É um local solene, formal. Então, mas qualquer pessoa pode participar. Todavia, o próprio legislador, ele estabeleceu que certas ocasiões, certas solenidades, certos atos processuais deverão ser sigilosos. Sempre que um ato importar direito da criança e do adolescente, vai ser sigiloso. Sempre que importar estado das partes, discussão sobre o estado das partes, interdição, casamento, divórcio, separação de corpos, guarda, tutela, a gente vai ter o sigilo aí dos atos processuais. Galera, a interdição, ela não é... A interdição, deixa eu explicar para vocês rapidinho. Quando uma pessoa sofre de alguma deficiência mental, quando está perdendo a sua capacidade civil, seja pela idade avançada ou por alguma doença, alguma enfermidade, a gente pode pleitear a curatela daquela pessoa. Vai ser interdição daquela pessoa e vai ter um curador, que vai ser uma espécie de cuidador daquela pessoa. O curador vai ficar responsável por cuidar de todos os atos da vida civil daquela pessoa que foi interditada. Então, mas nesse caso aí, galera, não vai ter exatamente, vai ser o representante legal. Então, nesse caso aí, não vai ser sigilo. Mas também teremos sigilo nos casos em que houver a violação da intimidade. E aí, nos casos de abuso sexual, de violência sexual, a gente vai ter um sigilo aí para preservar a intimidade da pessoa. Também quando importar até violação daqueles direitos que eu falei com vocês, direitos personalíssimos. A vida, a intimidade, o nome. Porque tem casos, por exemplo, no processo trabalhista, que na relação de trabalho houve um abuso sexual. A gente verificou a existência de violação à intimidade, ao nome, à imagem da pessoa, que as partes, os empregados lá ficavam fazendo chacota, brincadeiras botava apelido que diminuía a personalidade, a dignidade daquele outro empregado. E aí a gente vai ter fechado aquela audiência. Tá bom, pessoal? Em regra, a gente vai ter esses casos aí. E outros casos que o juiz verificar e deferir, se a parte o pedir, o sigilo dos atos processuais. Miguel, como é que vai ser? Ó, galera,
no próprio processo judicial eletrônico, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, vai ter uma aba lá que você vai pedir assim, ó, sigilo. E aí todos os atos daquele processo serão sigilosos. Miguel, esses atos sigilosos, quando eram físicos, estava lá o carimbo na frente, em destaque, dizendo que era sigiloso. Então, em regra, só as partes e os procuradores tinham acesso a esses autos. Mas você sabe como é o ser humano, né? Ainda assim, alguns servidores poderiam facilitar o acesso dos autos a terceiros. Atualmente, com o processo eletrônico, processo judicial eletrônico, o PJE, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade do servidor para acessar esses autos. Por quê? Porque normalmente fica a assessoria, o juiz e o diretor de secretaria com acesso irrestrito a esses autos. Então, somente quando o juiz autorizar, outros servidores terão a possibilidade de acesso a esses autos. Pessoal, até aqui está tudo tranquilo, tudo legalzinho. Beleza? Tudo ok. Tudo certo. Beleza, mas o último exemplo que eu daria a vocês é só da arbitragem, porque a arbitragem ela tem intrínseco a ela aquela cláusula de compromisso arbitral que impõe às partes que haja o sigilo na prática daquele processo arbitral. Então, fora isso aí, a gente enxuga, a gente encerra essa discussão aí. Pessoal, olha só, durante muito tempo, eu sempre bato aqui, o processo civil ele é muito fechado. Ele é muito duro. Vai dar uma bodezinha agora. É o quê? O copozinho da bode. Foi. Um amigo meu que foi para a Copa do Mundo e aí me deu, aí chegou um dia, a esposa dele chegou aqui, aí parou, olhou assim e falou assim, agora eu já sei porque é que meus copos estão indo, estavam tudo sumindo lá de casa. Falei, rapaz, foi um dia lá que eu encontrei com ele, ele pegou e me deu, toma esse copo aí, ó, para beber. Eu falei, copinho bom, viu? Bom, galera, e aí, pessoal, o processo civil era muito duro. O CBC 2015, ele deu tentou dar uma versatilizada, deu invernizada, tentou dar uma nova cara. E algo bem importante que ele trouxe foi de negócios jurídicos processuais. Ó, galera, o capítulo de Humberto Teodoro sobre negócios jurídicos processuais é bem curtinho e é bem bacana, ele fala bem claramente sobre isso aí. Eu não estou lembrado de Fred, como é que Fred fala sobre esse negócio jurídico processual. Eu acho que ele fala sobre negócio jurídico processual. Então, galera, vejam só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que Fred fala sobre esse negócio jurídico processual. Se é que ele fala. Que normalmente ele traz um bocado de exemplo e aí termina vocês ficando doidinhos aí do juiz com Fred. Fred é muito inteligente. Não falou aqui não, galera. Falou aqui. Pronto, falou. Pronto, ele também fala dos negócios jurídicos processuais. Também é curtinho o de Fred aí. Dá para vocês darem uma olhadinha aí em negócios processuais sobre as partes. Oxe, 17 folhas. Curtinho. Para Fred, isso aí foi pouquinho. Olha só, galera. Então, o que são os negócios jurídicos processuais? O que são esses negócios processuais? Lembra de Civil 1? Negócios processuais, negócios jurídicos. O que são negócios jurídicos? São acertos que as partes fazem entre si. Ou seja, são atos da vida cotidiana que as partes produzem entre si, ou unilateral ou bilateralmente, e que visam o interesse próprio. Beleza. Então, a gente vai trazer para o processo. Então, as partes do processo ali, elas podem entabular, negociar os prazos que vão ter durante o processo, quais são os atos que vão ser praticados, a quantidade de testemunhas, as espécies de recursos que vão ser cabíveis. Então, Miguel, elas vão ali disciplinar como é que o processo vai correr? Exatamente. Então, elas podem, por exemplo, dizer, olha, a parte autora já iniciou o processo, a parte ré já apresentou sua defesa, e aí elas podem sentar lá e conversar, doutor, é o seguinte,
A gente veio conversar aqui com o senhor para deixar claro aqui o seguinte, ó, o autor agora vai se manifestar sobre a defesa num prazo tal. Depois que se manifestar, a gente quer uma audiência dia tal e que vão ter tantas testemunhas assim, assim, assim. E aí o juiz vai falar assim, ah, tá bom, beleza. O juiz vai olhar o quê? Se há alguma nulidade, se está havendo algum cerceamento do direito de defesa e do contraditório. Fora isso, galera, ó, tudo lindo, tudo certinho, tudo beleza. Então o juiz vai homologar. E aí a gente vai ter o quê? Uma celeridade. Miguel, isso existe? Existe, pessoal. Eu nunca fiz, nem nunca vi. Mas se está na lei, é porque existe. Miguel, lembra muito a arbitragem, né? Lembra muito a arbitragem, que são as duas pessoas, só que eles não vão escolher o juiz que vão fazer isso. Mas vai acelerar o processo, vai dar um up no processo muito grande e o processo vai correr. Lembro sempre a vocês que isso aí vai ocorrer sempre nos processos que existem direitos disponíveis, ou seja, direitos em que exista a possibilidade de autocomposição. Vou traduzir. Os direitos disponíveis são aqueles que as partes podem dispor. Pô, Miguel, tu ajudou com suas aí. Galera, os direitos disponíveis são aqueles direitos em que as partes elas podem abrir mão. Por exemplo, eu posso abrir mão de ensinar na faculdade. Posso pedir demissão. Direito ao emprego eu tenho, mas eu posso abrir mão. Já eu não posso abrir mão da minha vida. Tanto é que a tentativa de suicídio ela é crime, né? Eu não posso também abrir mão de cuidar da minha filha, Laurinha, que tem 5 anos, vai fazer 5 anos. Por quê? Porque eu tenho a obrigação, é um direito indisponível, que é o poder familiar. Então vejam vocês, o direito ao nome, direito à imagem, aqueles direitos personalíssimos, você não pode dispor. Tá bom, galera? Mas os demais direitos você pode dispor. Os direitos você pode dispor, você pode fazer negócio jurídico. Miguel, outros direitos indisponíveis, por exemplo, com o fisco, a parte pode renunciar a um crédito que tem para com o fisco, para com o Estado. A gente vai ver uma renúncia normalmente nas relações interpessoais que tem aspecto financeiro, ou seja, aspecto patrimonial. Então, nas relações jurídicas patrimoniais, a gente normalmente vai ter direitos disponíveis ali. Tá bom, galera? Tudo beleza? Então, direitos disponíveis, negócio jurídico processual. Inclusive, elas podem dizer, doutor, a gente vai estabelecer aqui um calendário. Quando é que vai ter recurso, quando é que não vai ter recurso, e por aí lá vai. Beleza, galera? De boa? Massa? Posso continuar aqui? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza. Se apertar aí, pelo amor de Deus, vocês me avisem. Olha só, gente. Vocês provavelmente, eu falo provavelmente porque vocês ainda são jovens, então é possível que vocês peguem processos na Justiça Estadual e na Justiça Federal, principalmente aqui lá da Bahia, que sejam físicos ainda. A Bahia já está digitalizando os processos. Olha só, os processos físicos são chamados aqueles que a gente vai ter as folhinhas lá, os autos. Quando passa essa pandemia, aí vão ao fórum e quando você chegar lá no fórum, vocês vão ver um bocado de pilha de processo. São os processos físicos. Mas nós temos também os processos eletrônicos. Nos juizados especiais, lá na Bahia, a gente vai ter, na Justiça Estadual, o Projude. Excelente plataforma. Maravilhosa, uma plataforma muito boa. Esse Projude também eu já vi em Goiás, nas varas cíveis de Goiás. Não usa lá o PJE ainda, que é o processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico, por sua vez, ele foi desenvolvido e amplamente distribuído pelo CNJ. E o CNJ fez o quê? Ele, aos poucos, foi instituindo e teve a uniformização dos processos judiciais eletrônicos, dos PJS, a fim de que os advogados e também os tribunais superiores eles tivessem uma maior facilidade
Vejam só, galera, pra vocês terem uma ideia, o CNJ vem tentando modernizar os órgãos jurisdicionais. Cada tribunal ele tinha uma forma de dispor sobre o número do processo. Rapaz, galera, era uma complicação. Atualmente, é uma beleza. A gente vai ter... Deixa eu botar para vocês verem aqui. Para vocês vislumbrarem como é. Hoje em dia. Hoje em dia, o CNJ, ele aprimorou para determinar da seguinte forma. Olha só. Hoje em dia, o processo, ele é composto por esses números aqui, ó. E aí, galera, a gente vai ter, ó, essa numeração aqui vai ser do processo, com 2 dígitos diferenciadores. Nós depois vamos ter o ano do processo, vamos ter o tribunal. O 8 significa o Tribunal de Pernambuco, significa o Estado de Pernambuco, certo? Sempre que a gente falar do 8, desculpe, o 8 significa o ramo da justiça. A justiça estadual sempre vai ser o 8, beleza? Já o 17 é o Tribunal de Justiça. No caso aqui vai ser o de Pernambuco. E ao final, 8226 é o código que vai identificar o órgão jurisdicional. Neste caso aqui, o Juizado Especial Cível de Petrolina. Tá bom? Então, por exemplo, o 8 do Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça o TRT, por exemplo, o 5 vai ser o Tribunal Regional do Trabalho, os Tribunais do Trabalho, tudo vai ser 5. Aí aqui vai ser o 06, certo? 06 vai ser o TRT 6, da 6ª região, vai ser de Pernambuco, porque lá o Tribunal Regional do Trabalho é por região, é diferente. E cada uma das varas vai ter também a sua codificação. Então, vejam só, o CNJ determinou o seguinte, que seriam 7 dígitos, seguidos de 2 diferenciadores, seguido, então, do ano, do código do tribunal, tá certo? Do código da justiça, se é estadual ou não. Aqui vai ser do Tribunal de Justiça de Pernambuco e o órgão jurisdicional. Beleza, galera? Se fosse trabalhista, seria 5.06, e aí teria a vara. Isso aí serve para quê? Para a gente já saber de onde está vindo o processo. Isso era muito complicado antigamente, galera. Rapaz, eu ficava doidinho quando via esses casos aí. Certo? Bom, olha só, voltando aqui. Então, a gente vai ter o Projude na Bahia. Aqui na Justiça Federal de Pernambuco vamos ter o CRETA, que também é muito bom. Eles não abriram mão e falaram que não vão abrir mão do CRETA, porque já estão acostumados. E os advogados e os procuradores adoram, juntamente com os servidores e o juiz. Então, o que é que o CNJ fez? Olha, se já está dando certo, deixa esse negócio aí. Não vamos mexer, não. Primeiro deu um prazo, depois voltou atrás, e aí venceu o bom senso. A Justiça Federal falou, ó, se quem está trabalhando aqui não está reclamando, e a própria OAB, que é que mais reclama, não está reclamando, então para que vai mudar? Então não mudou. Só que o projeto, o piloto, o que nós temos mais aqui é o processo judicial eletrônico. O PJE, a partir de 2015, todos os tribunais trabalhistas utilizam. Então, os tribunais trabalhistas normalmente estão quase que 98%, 99%, se não 100%, digitalizados. As varas do trabalho de Petrolina, por exemplo, estão digitalizadas, os atos estão todos virtuais. Até eu conversei com algumas pessoas que eu falei, poxa, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele se importou muito com a vida do servidor, massa, legal, bacana. Todavia, ele poderia ter trabalhado de uma forma de que um único servidor iria lá ao fórum, àquela vara,
trabalhar por semana. Ou botava um pela manhã e outro pela tarde, e iriam digitalizando os processos. Porque o que aconteceu no início da pandemia? Ficaram março, abril e maio sem trabalhar e recebendo. Então, galera, agora que eles começaram, a partir de setembro, outubro, começaram a pegar a vento, que voltou a ter atendimento, voltou a ter a 30% do serviço presencial. Então, eles começaram, mas perderam aí, que já é muito tempo, 5, 6 meses de labor e os processos não foram digitalizados. Tá bom, galera? Então, hoje a gente tem o processo judicial eletrônico, PJE, que é muito bom, uma reforma maravilhosa. A gente vai poder praticar ato processual aqui agora até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Eu mesmo aqui, ó, estava terminando um recurso do juizado. Daqui a pouco, quando terminar a aula, vou dar uma revisada, falta pouco. Vou revisar para tirar os erros de ortografia e de formação e vou protocolar. Por quê, pessoal? Porque em outros, quando o processo é físico e já adentrando o tempo de prática dos atos processuais, a gente vai ter que seguir o horário de funcionamento do órgão jurisdicional. Então, normalmente, os órgãos jurisdicionais funcionam das 8 às 18. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele determina que nas comarcas de menor volume haja apenas o trabalho de 6 horas, das 8 às 14 horas, ou em outros lugares até das 9 às 15 horas. Beleza, galera? Por que isso aí? Porque além de não ter grande movimento, pela segurança dos servidores, porque tem locais que são pequenos e o fórum fica a mercê nos horários de final de tarde, aí esvazia as ruas. Então, nós temos processos criminais físicos que tem muita gente aí querendo dar fim no processo. E aí você já sabe, né? Então, pessoal, normalmente os atos processuais vão ser praticados das 6 às 20 horas. Quando se tratar de ato de advogado, o advogado vai praticar o ato, vai protocolar a petição no horário. Miguel, o que é protocolo de petição? Protocolo de petição, pessoal, é quando você faz uma petição e você vai lá no órgão jurisdicional, no fórum, e vai lá, eu quero protocolar. E aí você entrega uma via à pessoa, ao servidor, e na sua via o servidor vai carimbar dizendo que recebeu aquilo ali. É o bom e velho protocolo. Quando vocês, por exemplo, vão protocolar algo na faculdade, vocês entregam e deixam lá? Não. Tem uma via de vocês que é o protocolo, tem o recibo, ou também chamado de contrafé. Tá bom? Pessoal, olha só, no slide que eu postei para vocês aí, eu botei que os atos eletrônicos seriam praticados até as 24 horas. Retifiquem aí, tá bom? Será até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. 0 hora já inicia o dia seguinte, já é o outro dia. Então já perdeu o prazo. Miguel, como é que a gente tem esses prazos no PJE? Se faltar energia, como é que vai ser, Miguel? Olha, galera, a gente vai ter resolução, vai ter instrução normativa do próprio Tribunal de Justiça que vai disciplinar a prática desses atos aí, tá bom? Então, olha só, no caso do TJPE, a gente vai ter uma instrução normativa disciplinando como seriam os processos judiciais eletrônicos. É a instrução normativa 03, de 1º de fevereiro de 2018. Então, vejam vocês que eu estou falando sobre atraso dos tribunais, né? 2018, o TJPE, ou como ele costuma dizer, o Poder Judiciário PJPE de Pernambuco, a gente vai ter um atraso de pelo menos 3 anos. As varas de Petrolina a partir de 2013, as varas do trabalho de Petrolina a partir de 2013, os processos que iniciaram, já começaram no eletrônico. Imagina aí, 13, 14, 15, 16, 17, 5 anos antes. Então não tem como, galera, a gente comparar realmente. Já é sério por si só os processos trabalhistas, quanto mais a gente falando de processo físico no PJPE. Então, galera, olha só, bota aí às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Bom, os atos processuais pelos servidores,
as audiências, os atos de oficiais de justiça, eles eram praticados entre as 6 da manhã e as 20 horas, obedecendo sempre àquele respeito à casa, que é asilo inviolável. Então, é normal vocês vislumbrarem aí alguns oficiais de justiça que, quando vão com a polícia, esperam das 6 horas da manhã. Vocês viram muito nessa época aí da Lava Jato, que de manhã cedo a gente acordava e já falava, alguém vai ser preso hoje. E aí, via lá a Polícia Federal conduzindo alguém às 6 horas, 6h30 da manhã. Bom, galera, os atos que forem praticados no Tribunal de Justiça, no fórum, vão ser sempre naquele horário de atendimento. Mas é comum nos finais de semana, ou seja, sábados e domingos, que não são dias úteis, pois não há expediente forense. Toda vez que não for dia útil, toda vez que não tiver, melhor dizendo, expediente forense, a gente vai poder dizer, vai poder afirmar que não é dia útil processual. Beleza? Dia útil processual. Guarda essa informação aí. Dia útil processual. Olha só. Nestes dias que não são úteis, a gente vai ter o fórum, ou melhor, o judiciário trabalhando em forma de plantão. É o chamado plantão judiciário. Então, Miguel, vai ter prática de ato? Vai ter. Imagine vocês que uma pessoa foi agredida, uma mulher foi agredida e precisa de uma medida protetiva. Imagine se fosse esperar até segunda-feira, o cara já tinha terminado de arrancar o restante do corpo dela. Tinha desmontado a cabeça, as pernas, o braço, tinha desmontado todinho. Então a gente vai ter, pessoal, essa prática do ato processual também nos finais de semana, quando se tratar dos casos em que o próprio regimento interno do tribunal determinar. E quem é que vai estar trabalhando? Galera, existe um rodízio. Um dia vai ser um juiz, outro dia vai ser outro juiz, e aí cada juiz leva seu escrivão. Ok? Tudo beleza? Bom, olha só, pessoal, a gente vai ter um chamado recesso, uma suspensão dos processos, que comumente se chama de recesso do judiciário. Vai começar dia 20 de dezembro e vai até o dia 20 de janeiro do outro dia. Beleza? Então, a gente vai ter esse período aí com também chamado de forma muito coloquial, ou melhor dizendo, de forma difamatória, como as férias dos advogados. Porque o Supremo, o STJ principalmente, eles falam, as associações de magistrados dizem que foram os advogados que fizeram a reforma do CPC em relação a prazos, em relação a tempo, a lugar, porque realmente era uma insatisfação nossa de que não gozava de um recesso, em decorrência de que o recesso antigamente só era de 20 de dezembro até dia 6 de janeiro. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o recesso era até outro. Era entre São João e São Pedro, entre o dia 24, a partir do dia 23 até o dia 30 de junho, voltando no dia 1º de julho, e no final do ano iniciava no dia 24 de dezembro e iria ir até o dia 1º de janeiro, ou melhor, ia até o dia 31 de dezembro, mas dia 1º, como é feriado mundial, dia do Ano Novo, eles chamam de Dia da Felicidade e da Fraternidade, alguma coisa assim. Então, voltava sempre dia 2. Eu mesmo, quando vim morar aqui, tomei um susto, porque chegou intimação para mim, chegou intimação lá no escritório, eu não estava lá, o colega pegou, quando eu cheguei, faltava um dia para o prazo. O prazo terminava no dia seguinte, eu fiquei igual um doido, com as coisas tudo no carro ainda, arrumando a casa, e fiquei maluco. Então, galera, vejam vocês que a gente vai ter os prazos processuais sendo praticados durante todo o ano, salvo sábado e domingo. E a gente vai ter também os feriados nacionais, estaduais, municipais, que vão ser considerados dias não úteis. Miguel, como é que eu sei disso?
entra no site do Tribunal de Justiça que você quer, ou no Tribunal Regional do Trabalho, ou no Tribunal Regional Federal, e você vai lá consultar em calendário. No calendário você vai consultar. Miguel, todo feriado municipal, ele é feriado no tribunal. Galera, não vá nessa aí não, viu? Cuidado, cada tribunal rege de um jeito. Por exemplo, o dia do servidor público, salvo engano, é o dia 28 de outubro. E aí, vejam vocês que é bem próximo do Dia dos Homens, dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, e do dia de finados, dia 2 de novembro. Então, muitas vezes, eles achatam, faz o quê? Pegam um feriado do servidor público e vai colar na sexta-feira. Para quê? Para ter sexta, 28, para ter o feriado pertinho do dia 1º de novembro, que é feriado nacional. Então, ele vai trazer o feriado do dia 28 para o dia 30. Dia 30 é segunda-feira, ele traz o feriado para o dia 30 e achata. Então, pessoal, muitos tribunais, eles têm cada um a sua autonomia, então cada um faz isso. É normal, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, ele pega o feriado de Corpus Christi, que é em maio, ou final de maio, ou então em junho, e ele joga para o São João, joga para beliscar o dia 22 de junho do São João, porque o São João, salvo engano, o São João é só 24, né? Feriado São João é feriado 24. Então, vejam vocês, cada caso é um caso, então vocês têm que consultar, entra lá no site do tribunal e tenta ver lá calendário, ou feriados, algo assim. Eu mesmo, todo ano, quando eu volto de férias, normalmente dia 6, dia 7, dia 5, eu pego minha agenda e lá vou colocar os feriados municipais de todos, de Petrolina, de Juazeiro, de Belém, onde eu advogo, Floresta. Então, eu vou colocar todos os feriados. Então, toma cuidado com isso aí, viu, galera? É feriado municipal. Se o juiz falar, vai trabalhar normal, já era, trabalha normal. Tá bom? Bom, falando de atos processuais, então, a gente finaliza falando sobre alguns efeitos dos atos processuais. Olha só, o advogado, o juiz ou quem quer que seja, que for praticar um ato processual, tem que colocar o nome dele. Isso é lógico. Não pode ser apócrifo, né? Ou melhor dizendo, anônimo. Apócrifo não é. Apócrifo é sem grafia. Não pode ser anônimo. Não pode ter lá sem qualquer nome a pessoa. Tá certo? E tem que ter também a sua assinatura. Tem que estar assinado. Miguel, e no virtual, no processo digital, a gente vai ter isso aqui, galera, ó. Vê se você dá para ver. É um token. Não dá para ver. Deixa eu colar aqui meu corpo. Aí, deu para ver agora, é um token. Tá certo? Isso aqui é um certificado digital. Metade da vida da pessoa fica aqui. Se perder, é um trabalho danado, porque tem que habilitar outro. Dá um trabalho danado. Então, nesse certificado digital aí, vai ter a minha assinatura eletrônica, meus dados. Tanto é que com ele eu apresento minha declaração de imposto de renda, eu me certifico em sites públicos, de entidades públicas, tá bom? Tudo isso aí eu faço. Mas quando era processo físico, a gente fazia como? Assinava mesmo, imprimia e assinava. Tá bom? Pessoal, quando era processo físico, pegando esse gancho, alguns advogados tinham a má prática de ficar escrevendo na petição do outro, apontando erro, circulava. Isso não pode. Não pode fazer qualquer anotação. Inclusive, se tiver, o juiz pode mandar riscar, retirar aquelas anotações e qualificar aquele ato ali como deslealdade processual. Tá certo? Então não pode, a gente tem que ter o discernimento de respeitar o coleguinha. Alguns aí ficam meio chateados, aí, meio tristes às vezes, mas a gente tem que respeitar. Olha só, pessoal. O ato que a parte pratica, ela tem efeito imediato. Eu vi uma certa vez aí, as partes fizeram um acordo e depois o juiz demorou de homologar, de confirmar que aquele acordo tinha validade, e aí um mês depois, uma das partes foi lá e voltou atrás, renunciou aquele acordo
e o juiz aceitou. Ó, os efeitos são imediatos, viu, galera? Então, tudo bem que precisa homologação do juiz para virar título executivo, mas os efeitos são imediatos. Olha só, eu falei dos atos das partes, mas não falei dos atos do juiz. Arrematando aqui para vocês, os atos do juiz, eles são classificados em 3 pelo próprio CPC. O CPC, ele fala quais são os atos do juiz, os pronunciamentos do juiz no artigo 203 a 205 do CPC, tá bom? Olha só, galera. Quando a gente fala que o juiz está praticando aquele impulso oficial, lembra daquele princípio do impulso oficial? Massa. Aí ele vai estar despachando o processo. São os atos que o juiz faz para despachar. Intime-se as partes para se manifestar sobre o ofício juntado, sobre a perícia que foi realizada. Mas tem atos que ele vai ter uma carga decisória, vai ter uma definição de algo no processo, ainda que não resolva, não julgue o processo todo. Estes atos são chamados de decisões interlocutórias. Espera aí, Miguel. Decisões, como você falou, beleza. Decisão é um ato que define alguma coisa. Agora, interlocutória, galera, interlocutória é intermediária. Olha só, se eu, por exemplo, quiser o número de Bruna, o número do privado dela, o número do celular dela, eu falo, poxa, eu não conheço Bruna, vou usar um interlocutor. Vou falar com o Maicon, que é meu brother, para pegar o contato de Bruna. Então, vejam vocês, decisão interlocutória é a decisão intermediária, que ela vai ter uma decisão, vai ter uma carga de definição de algo no processo, mas ela não vai ser definitiva. Vai definir provisoriamente. Beleza, galera? O ato do juiz que vai definir de forma derradeira, para sempre, vai ser a sentença. Sentença é o ato pelo qual o juiz ele vai por fim, vai finalizar a fase de conhecimento ou a fase de execução do processo. Então, é na sentença que o juiz fala se a parte está certa ou se está errada. E aí, encerra ali a sua participação no processo, salvo se houver algum pedido da parte para ele esclarecer aquela decisão dele. Tá bom, galera? Por fim, nós temos o acórdão. Acórdão é aquela decisão emanada de um órgão do Poder Judiciário. Este órgão do Poder Judiciário, como ele é colegiado, ou seja, é mais de uma pessoa, normalmente formado por, no mínimo, 3 pessoas, a gente vai dizer que é formado por um ato praticado pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal do Trabalho, pelo Tribunal Federal, pelo Tribunal Eleitoral. Então, vejam vocês que o acórdão vem do nome da galera, acordão. Vejam vocês que tem um acento. Então, o acordão se chama de acordão porque tem um acento, então fica acórdão. Então, o acórdão vem da parte de acordão, de acordar. Então, quando a gente pega um acórdão, a gente vai ver lá, volta bem assim, acórdão, só que é com AM ao final, certo? Acórdão os membros do tribunal. Então, vejam vocês que é um acordo que eles tiveram. Esse acórdão, ele pode ser por unanimidade ou por maioria. Que é isso, Miguel? Maioria pessoal, eles acordam por maioria. Tem 3, 2 votaram a favor e 1 contra. Então, acordo por maioria. Os 3 votaram, acordam por unanimidade. Beleza? Tudo isso aqui eu vou trazendo para vocês a título de ilustração, para que vocês vão se afeiçoando, se tornando mais íntimo dos termos do nosso jargão jurídico. Tá bom, galera? Bom, olha só. Quando um processo
está em determinado órgão judiciário. O ato a ser praticado tem que ser praticado neste órgão judiciário. Vou traduzir para vocês. Quando o processo está aqui na primeira vara civil de Petrolina, então o ato processual tem que ser praticado perante a primeira vara de Petrolina. Então lembra daquela regra de competência que Calil ensinou a vocês em TGP? Que a competência é uma regra de distribuição da jurisdição? Que serve para a gente colocar lá, ó, excelentíssimo juiz de direito da primeira vara civil de Petrolina. É o endereçamento. Lá em cima, o cabeçalho, né? A gente vai ter, quando esse processo está naquele órgão jurisdicional, a gente vai mover as petições para lá. Agora, se mudou o estado, foi para o Tribunal de Justiça. A gente a gente pratica o ato perante o Tribunal de Justiça. Tá certo, galera? Tudo beleza? Ok? Alguma dúvida ficou daqui hoje, pessoal? Tá tudo tranquilinho? Por enquanto, né? Por enquanto, né? Pois é. Por enquanto, até agora, né? Exatamente. Mas depois vai melhorar, vocês vão se formar, né? Então vai ficar melhor ainda. Vocês estão falando disso aí, né? Bom, então, pessoal, na próxima quinta-feira, a gente tem um novo encontro. Eu nem sei se eu já salvei a aula de vocês. Já devo ter salvo aqui. A gente vai falar sobre prazos e citação. Foi. No que tange aos prazos aí, galera, ó, dá uma olhadinha que os prazos, às vezes, são chatos. A gente vai ter uma coisa a mais para falar de prazo. É uma aula que traz muita informação, mas se vocês já tiverem dado uma lida aí, a gente já melhora. E muito, viu? Olha só, a faculdade exigiu, então, vou aproveitar o final da aula aqui para fazer a chamada. Nunca imaginei que ia fazer isso, mas estou eu aqui fazendo a chamada. Antigamente ia pelo olhômetro, mas pediram, falaram, olha, Miguel, tem que fazer, por favor, faça. E aí, galera, eu vou fazer a chamada de vocês aqui. Deixa só abrir o site da faculdade. Tomara que abra. Se não abrir, eu vou me despedir, vou me embora para passar, galera, porque lá eu sou amigo do Rio. Depois, no dia que eu estou com má vontade. Eu estou tentando abrir. Olha, abri. Dia 4 de março. Beleza. Bruna dos Santos está aí, né? Damião. Presente, professor. Aqui, deixa eu ver aqui. Matheus, Sonátia, Rosinha, Mirelle, Gabriel, os dois, Daniela, Jéssica e Veridiana. Beleza, vamos lá. Damião não tá. Daniela estava aí agora, se não saiu. Jéssica. Estou, professor. Daniela está aqui. Presente, Jéssica. tá aqui também. Jéssica tá. Josué não tá. Matheus está aí. Michael está aí. Mirelle. É Mirelle ou é Milene? É, Mirelle, presente. Mirelle. Miguel, vai ter Rebeca aula não... no sábado? Não. Rebeca não tá. Rosânia tá. Sonátia tá e Verentiana tá. Beleza. Só faltaram esses três aqui. Beleza. Então, galera, ó, encerro a aula por aqui. Já registrei as presenças de todos vocês. Deus abençoe. Bom feriado no sábado. Boas aulas amanhã. Durmam bem. Se cuidem. Fiquem bem. Tchau, professor. Fala, Até a próxima semana. Valeu, galera. Tchau, Até professor. logo. Tchau, gente.